Olá, o Gourmet hoje conversa com Felipe Melo, que é empresário da área de catering, e vai explicar para a gente já, para começar, o que é catering. Em seguida a gente vai ter do Felipe algumas dicas para dar uma agilizada na ceia de Natal. Felipe, o que é catering, afinal? Muita gente ainda não sabe, é uma palavra, né, inglesa que a gente ainda não está muito habituado. Sim, né? Apesar de já estar no dicionário em português, catering hoje em dia, que é gastronomia para eventos, é o fornecimento de comida e todo o serviço envolvido por uma certa quantidade de pessoas. Então a gente fala do fornecimento de comida propriamente dito, a preparação, as louças utilizadas, os garçons, ou seja, todo o serviço que envolve da preparação até o ato de servir a comida. Então diz para mim agora, assim, exatamente assim na ceia, que a gente pode falar agora nessa época de final de ano, como é que a gente pode agilizar a ceia para aquela pessoa que está recebendo em casa não ficar muito atribulada e acabar não curtindo, na verdade, essa reunião em família ou entre amigos? Sim, isso é um detalhe assim, bem importante, porque a pessoa que está recepcionando as pessoas, eles não querem ficar só na função, né? Então hoje em dia, ainda mais tratando de uma ceia de Natal, pode ser feito tudo com muita antecedência, né? Então a gente falando primeiramente das carnes, geralmente é servido um peru, ou um lombo de porco, ou algo do gênero. Como é servido geralmente frio isso, ou até mesmo se for querer servir quente, não há problema. Isso pode ser feito com um dia de antecedência. Então o peru ele pode sim ser assado num dia anterior, assim como o lombinho de porco também pode ser feito assado num dia anterior, e no dia somente esquentado, né? Ou servido frio, como é normalmente. E né? no caso da maionese, as pessoas às vezes esquecem que elas podem cozinhar a batata antes, né? Exatamente. Daí falando da maionese, a batata ela pode ser cozida já cortada um dia anterior, reservado na geladeira, e na tarde do mesmo dia da ceia pode ser feito a maionese e os outros, porque geralmente a maionese da ceia de Natal é aquela maionese que vem com pickles e nozes, então isso pode ser tudo cortado com antecedência. A única coisa que pode ser feito no mesmo dia é a maionese, junta tudo na tarde e deixa pronta na geladeira para só abrir de noite. A sobremesa também, né? Antecipadamente, não precisa deixar nada para o último dia, então. Mesma coisa. O arroz, sim, ele é bom ser feito no mesmo dia, mas pode tranquilamente ser feito à tarde e ser misturado somente na hora o que já estiver cortado, que são as passas, uma cenourinha, ou pode ser feito um arroz colorido. Então isso pode ser feito já na tarde e ser simplesmente misturado na hora da ceia. A sobremesa é a mesma coisa, né? E ia te perguntar uma coisa agora sobre quantidade. Como é que a gente calcula a quantidade de comida e a quantidade de bebida por convidado? Como é que a gente faz esse cálculo? Vocês estão bem habituados a isso, é mais fácil, né? Nós temos empresa de catering, né? Gastromundi, que é uma empresa especializada em gastronomia para eventos, a gente faz isso diariamente, né? Uhum. Então, hoje em dia, falando das carnes, geralmente numa média é 300 gramas de carne por pessoa, se for com osso, um pouquinho mais. 300 gramas, então, por pessoa? Por pessoa. Tá. O arroz, nós calculamos 40 gramas cru, o arroz cru por pessoa, né? E daí tem os outros, maionese ou os outros acompanhamentos, em torno de 100, 150 gramas por pessoa. Muitas vezes a gente fala, parece pouquinho, né? Mas juntando cada carne, o arroz, a batatinha, quando vai ver, é bastante. Isso, claro, é uma média. Tem uns que comem mais, uns que comem menos, mas numa média dá mais ou menos. E a questão, assim, de refrigerante e bebida alcoólica, no caso, espumante, como é que a gente faz esse cálculo por pessoa? O espumante, geralmente, nós calculamos uma garrafa para cada 2 pessoas, né? Uhum. O refrigerante, isso depende também do público que está comendo, mas o refrigerante também geralmente é uma garrafa de 2 litros para 5 pessoas, mais ou menos, numa média. E uma bebida que é muito apreciada na ceia de Natal, que é o clericot, que ele pode ser feito tanto com espumante ou como um vinho branco, com frutas tropicais, uma cítrus. O ponche chega a ser um irmão ali, né? É muito parecido. Muito parecido. Só que ele é escuro, feito com vinho tinto, né? Não, mas pode ser feito também com vinho claro agora, pode ser né? feito, né? Sem dúvida. Então, geralmente a gente faz uma jarra que fica com aquelas frutas bonitas, a gente calcula de 4 a 5 pessoas uma jarra também. Então tá, a gente conversou aqui com o Felipe Melo sobre essas dicas de Natal e amanhã no seu caderno gourmet vocês vão ter uma receita de ponche até para se juntar a essas dicas do Felipe e vocês então curtam o caderno amanhã e na semana que vem nós estamos de volta neste mesmo horário. Até lá! Obrigado.